Fala pessoal, tudo bem com vocês? Já estamos na nossa reta final para a gente encerrar esse momento das nossas aulas de estruturação da redação para o Enem. E hoje nós vamos falar a respeito da nossa proposta de conclusão e proposta de intervenção. E o que a gente precisa entender a respeito disso, né? Às vezes existem alguns mitos em relação a essa questão, mas o fato é que, quando se trata da conclusão da redação do Enem, assim como lá na introdução eu disse para vocês que o primeiro parágrafo sempre é a introdução, da mesma forma, o último parágrafo do texto de redação também sempre vai ser considerado o parágrafo de conclusão na redação do Enem, certo? Então, sempre vai ser o último parágrafo para a gente do texto. E, claro, a proposta de conclusão precisa de um mecanismo de articulação, um operador argumentativo conclusivo. Logo, você vai iniciar a sua conclusão com uma dessas conjunções. Pode ser o portanto, o em suma, o destarte. Deixa eu ajeitar aqui. Ó. O destarte, o logo, o destarte, enfim, mecanismos de articulação conclusivos, certo? Basta você pegar um desses e continuar aí utilizando a tua redação até o Enem, que não tem risco nenhum, problema nenhum. Mas ele é um operador argumentativo muito importante, certo? E, claro, qual é o parágrafo, né, que você deve colocar a tua proposta de intervenção? Olha só, uma coisa muito importante. Para o Enem, a tua proposta de intervenção ela não precisa necessariamente vir num parágrafo de conclusão. Se você quiser, inclusive quando você dá aquele encaminhamentozinho para a intervenção lá na introdução, aquilo já é um pedaço de uma intervenção, certo? E durante o teu desenvolvimento, você pode terminar essas intervenções apresentando os outros elementos, que são 5 elementos. Só que por uma questão de organização, geralmente se prefere deixar tudo na conclusão. É por isso que o parágrafo de conclusão, muitas vezes, ele é muito mais um parágrafo de intervenção do que de conclusão propriamente dito. Então, eu quero deixar aqui para vocês que, se você se sente confortável para utilizar a tua proposta de intervenção no parágrafo de conclusão, que é o último, sem problema nenhum. Mas se você quiser, no finalzinho, sabe no lugar das sínteses do teu desenvolvimento 1 e 2, se você quiser já colocar tuas propostas de intervenção completas ali, pode colocar. Ah, professor, mas o que eu vou fazer então na conclusão? Você pode dar outras propostas diferentes ou apenas fazer uma síntese a partir, né, de 3 linhas para cima. Porque lembrando que, assim como na introdução, parágrafo de conclusão com 2 linhas para baixo é considerado embrionário. Então, por isso, você pode fazer aquela síntese também só na conclusão sem intervenção, desde que a intervenção já tenha sido, né, dita anteriormente, mas caso contrário, basta você apresentar mais intervenções. Ok? E sempre respeitando os direitos humanos, que é uma palavra muito chave para a gente. Se você não respeitar direito humano, você vai tirar 200 na tua competência, ou melhor, vai tirar 0 na tua competência de número 5, ok? Ou seja, você vai perder os 200 pontos que ela te oferece na íntegra, certo? E o que é ferir direito humano? É qualquer tipo de proposta de intervenção que, de alguma forma, lese o outro, né? Você propor, por exemplo, um cárcere privado, você propor, por exemplo, o exílio de alguém, você, por exemplo, propor na tua redação até mesmo uma castração química, enfim, algum tipo de proposta que leve ao racismo, que leve à xenofobia, que leve ao desrespeito realmente à pessoa humana, você zera a tua proposta de intervenção, ok? Então, sempre busque dar propostas que vá de fato, proteger as pessoas e salvaguardá-las de qualquer situação de crime, de violência e afins, certo? Então, a proposta de intervenção ela é dividida em 5 elementos, tá? Ação, agente, meio, efeito e detalhamento, tá bom? A redação do Enem, a intervenção é contada na redação do Enem pelo número de ações, tá? Então, quantas ações você apresentar, são quantas propostas você vai apresentar e você vai ter e ser computada como avaliação. É por isso que, geralmente, a ação ela aparece em primeiro momento para a gente ali dentro da temática, certo? Só que, claro, essa ação vai precisar de um agente. E aí, para eu te ensinar direitinho, o que você vai propor? Lá naquele teu projeto de texto que eu te ensinei na aula 3, por exemplo, você viu ali que no projeto de texto a gente dá logo a ação da tese 1 e tese 2, tá? Mas eu quero te falar que o Enem ele exige uma proposta de intervenção até agora, que tenha esses 5 elementos.
Se você quiser dar outras, você pode, mas não precisa estar completa com esses elementos. Pelo menos uma tem que estar completa com esses 5 elementos aqui, bom? Respeitando o direito humano. Mas é muito importante você entender também que se você quiser propor uma única intervenção, mas que essa única intervenção ela consiga resolver os problemas do D1 e do D2, também não tem problema. É uma opção, vai de acordo com o teu projeto de texto, ok? Mas a gente vai trabalhar aqui pelo menos com 2 propostas, para ficar uma para cada desenvolvimento, ok? Ali resolvendo o problema. E aí, nesse caso, a ação. A ação é que você vai propor, né? A criação de alguma coisa, de uma lei, de uma escola, de uma disciplina, ou você vai pedir o quê? A construção de alguma coisa, enfim, são ações que você vai propor para resolver o problema que você apresentou na tese, nas teses 1 e 2, e também nos argumentos ali que você apresentou. Tem que resolver o problema, porque se você não resolver os problemas, você vai ser penalizado não só no teu projeto de texto, tá? Mas como também na tua própria competência 5. Então, nesse caso aqui, a ação, qual é a dica que eu dou para você? Mande. Use o verbo modalizador, que é o verbo dever, mais um verbo no infinitivo e apresente a sua proposta, tá? Então, por exemplo, quando você for apresentar o teu texto, você vai colocar sempre o verbo dever, é uma dica, na verdade, né? Se você puder, certo? Deve, né? Mais um verbo no infinitivo. Deixa eu só organizar aqui. Como assim um verbo no infinitivo? Exemplos muito básicos em relação a isso. Você vai colocar, por exemplo, né? Digamos que o governo deve construir. Olha que coisa legal. Deve construir. A sociedade deve denunciar. Básico, né? Quer colocar 2 agentes aqui, que seria interessante? As escolas e a mídia devem informar. E aí você tem um verbo no infinitivo, o verbo dever, tá? Mais um verbo no infinitivo, e aí você propõe a sua ação. Só que a sua ação não pode ser nula. Então, dê uma proposta de ação consistente e concreta. Às vezes o aluno coloca assim, diante disso o governo deve criar ações. Mas ele não diz que ações são essas, tá? Fica muito amplo, e aí o Enem não considera esse tipo, né? Ele chama isso de ação nula. Então, esse negócio de medidas são necessárias, ação nula. Seja mais direto ali e seja mais claro nas tuas propostas de intervenção, certo? E o agente, qual é a dica que a gente dá para esse agente, tá? O agente é quem vai fazer a ação, né? Nesse caso aqui, ó, quem é que vai fazer a ação? E o que aqui é a ação, certo? Então, para esse agente, você tem vários. Você tem o geralzão, que é o governo federal. Governo federal pode ser maiúsculo ou minúsculo, não tem problema, desde que você permaneça numa escrita só. O governo federal é interessante porque ele vai abranger toda a nação. Se você quiser colocar um ministério, coloca, mas o ministério já é do governo federal. Tá? Se você quiser colocar os governos estaduais, pode, mas o governo do estado vai resolver só o problema do estado. Municipal, só o problema do município. Então, deixa no governo federal, porque aí você já abrange toda essa realidade. Não, eu quero especificar. Especifique, utilize o Ministério da Educação, ministérios são com letra maiúscula. Ministério da Família, dos Direitos Humanos, Ministério, enfim, usa os ministérios ali, certo, com letra maiúscula, se você não quiser usar governo federal, certo? Mas é um agente, é quem sempre vai fazer alguma ação, tá bom? Fora do governo federal, você sempre vai poder utilizar as escolas ou as instituições de ensino, as universidades, as faculdades. Você sempre mobiliza o grupo educacional para resolver esse problema também, certo? As escolas sempre vão poder fazer algum projeto, alguma ação que vai resolver o problema e que vai ajudar a combatê-lo, certo? Nesse caso, você também pode usar a família, de forma geral, ou você pode usar a sociedade. Esse aqui são os principais que você sempre vai poder utilizar sem erro nenhum como agente. Existem outros? Existe a mídia, por exemplo. A mídia pode ser com letra minúscula, tá? A mídia você vai utilizar também no teu texto como agente. Se você quiser utilizar um influencer, utilize influencers, né, no plural também, para ajudar a mobilizar alguma coisa. Instituições religiosas sério, ONGs, tá bom? Até mesmo o próprio indivíduo, cabe ao indivíduo, ao cidadão brasileiro, criar, buscar
sabe? Então, também você pode colocar ele como agente. Então, agentes são diversos, tá? Pode ir o próprio indivíduo, tá? Aqui, influências e afins, certo? Então, esses são os agentes. Então, digamos que você pega um agente. O governo federal deve investir financeiramente na construção de mais escolas no país. Ó, você já tem aí um agente e já tem ali, de fato, uma ação. Tá bom? Então, isso aí é ação. Agora, sempre pensa, dá uma função que aquele agente resolva. Não peça, por exemplo, à sociedade criar lei, porque não é função da sociedade criar lei. Aí seria incoerente, você pode perder pontos, certo? Então, sempre dê uma proposta que compete àquela realidade, àquele agente, ok? O meio. O meio sempre vai dizer que é meio, né? Que é a forma pela qual você faz, né? Ou elabora essas propostas aí dentro do teu texto, certo? Então, nesse caso aqui, o meio, qual é a dica que eu dou para você, tá? O meio, o modo, nesse caso, você sempre vai utilizar a expressão por meio de alguma coisa. Ou pode usar o por via de, ou pode usar o por intermédio de. O através está sendo um pouco ignorado esses tempos, tá? Por intermédio, pode ser o mediante também. Eu gosto do mediante. Não existe mediante ao, nem mediante a com crase, tá? O mediante não tem crase e segundo não é ao, é mediante o, mediante a, se for o caso. Então, nesses pontinhos aqui, olha, toda vez que você utilizar esses mecanismos, sempre você vai dizer que é o meio. Ah, o governo federal deve construir mais escolas por meio, e aí você vai e apresenta o meio nesse instante, ok? E aí você vai direitinho numa ordem assim, sem errar e contando cada um dos elementos. Apresentou o meio, isso não quer dizer também, por exemplo, se você for utilizar o governo federal como agente e pedir a ação de construir mais escolas, ele pode fazer isso por meio de quê? Claro que você já pediu proposta financeira, mas aí você pode usar agora explicadamente um ministério para dar o meio, por meio do Ministério da Educação, olha, porque aí você separa do governo federal do todo de uma instituição responsável exclusivamente por essa realidade, ok? E aí os ministérios podem ser meio quando você já cita o agente antes, que é o governo federal, por exemplo. É uma ideia para você, ok? E aí, terminando o meio, a gente vai para o efeito. O efeito, certo? Ele é o a fim de, que é muito importante, só que tem muito aluno que escreve a fim de junto, né? Então até eu evito de ensinar o a fim de, porque mesmo a gente ensinando o aluno erra, certo? Mas o a fim de é separado, que é de finalidade, ok? Mas aí você tem outras expressões, que além do a fim de, você tem o para quê, que é muito simples, e outras expressões como com o fito de, que é a finalidade. Ou você pode utilizar com o objetivo de, que também é uma opção para você. E aí, quando você coloca essas expressões, você já vem colocando também ali o efeito dela, certo? Sobra para a gente quem? O detalhamento. Esqueci aqui o meio ele é o como que isso vai ser feito, tá? Como. E o efeito, ele é o para quê isso vai ser feito, que eu chamo mais de propósito do que de efeito, certo? E o detalhamento? Detalhamento é uma informação a mais que você tem de um dos elementos, certo? É muito importante que no Enem, pelo menos um desses outros elementos precisa ser detalhado, ok? Existem, né, detalhamentos, eles são explicações ou justificativas ou exemplificações ou justificativas que você tem ali para dar uma informação a mais, ok? Para dentro do teu texto. Então, nesse caso, exemplos servem, ou até mesmo você colocar mecanismos explicativos como pois para explicar alguma coisa, ele também te dá esse respaldo, certo? Vem muitas vezes por meio de aposto. Então, o que eu sugiro para você para ser mais prático em relação a isso? Procure detalhar a ação e o efeito, que são os mais certinhos, os mais tranquilos para fazer, você não vai doer nada você fazê-los. Então, fica mais interessante para você. Então, como eu sugiro o detalhamento, que é uma informação a mais em relação a esses elementos, então eu costumo chamar de puxa-saquismo, tá? O detalhamento da ação, tá?
Esse detalhamento da ação, que está bem aqui, eu estou fazendo a seta aqui para você entender o detalhamento, tá? É quando você, por exemplo, diz qual é a função do governo, da sociedade, da mídia. É você, tipo, falar bem delas. Por isso que eu coloco assim, por exemplo, o governo federal, aí abre um travessão para ficar mais bonito, né? Pode ser vírgula, pode ser parênteses, mas travessão é melhor. Abre o travessão e coloca lá, órgão responsável pelo zelo social. Ó, fechou. Entende? Ah, quem é a família? É instituição basilar da sociedade. Aí fecha a travessão. Então, esse detalhamento é importante você colocar aqui, né? Então, por exemplo, é a família, aí é o agente, e aí você abre travessão, aí coloca lá, né? Instituição basilar da sociedade, por exemplo, social. Que a família é a base da sociedade. E aí você fecha o travessão e aí continua normalmente a atuação. Deve denunciar os casos de pedofilia na internet por meio de... Entende? Então, é dessa forma que eu faço o detalhamento da ação, certo? Então, é uma coisa muito simples. Mas, se você quiser fazer o detalhamento do agente, ou melhor, do efeito, que é um outro detalhamento que eu acho legal aqui, certo? Eu vou fazer assim, né, para você entender melhor. Ele é chamado de efeito do efeito, tá? Esse efeito do efeito aqui, para você entender melhor, tá? Ele é o seguinte, ele é como, vou até colocar de outra cor aqui para você, vou colocar de verde, tá? Ele é quando você termina a tua redação lá, as tuas intervenções, aí você coloca ponto, é aquela retomada de repertório da introdução. Lembra que eu falei de torto arado numa das aulas lá de estrutura, na aula 3, ok? De planejamento de texto? Então, é como se você fosse, terminou tudo, aí você coloca ponto. Aí você coloca dessa forma, olha, dessa forma, vírgula, o Brasil, e o efeito do efeito é sempre no futuro. Se distanciará se distanciará da realidade. Estou te colocando bem simples aqui, gente. Será da realidade de torto arado. Olha, que era a obra. Pronto. Aqui, ó. Tá? Então, nesse caso, isso é chamado de efeito do efeito, tá? Porque ele é uma consequência que nós vamos ter da intervenção que teve um propósito, ok? Então, esses elementos aqui, eles são elementos que vão te ajudar a estruturar bem a tua redação, certo? Você está vendo que tudo é muito simples, até porque eu estou te dando só uma aula sobre isso, mas aí nos exercícios a gente vai vendo. Mas você seguindo a ordem, começa com a gente. Como é que eu começo isso? Vamos olhar a exemplificação, tá? Eu trouxe aqui o exemplo de uma redação nota 1000 lá do ano 2023, para a gente entender. Olha lá, se você quiser começar diretamente na conclusão já a tua intervenção, só coloca o interparágrafo, que nesse caso é o portanto, por exemplo. Olha, portanto, tá? E aí vai embora na intervenção, certo? É claro que você pode também fazer aquele encaminhamentozinho para iniciar, que também é uma intervenção mais incompleta, né? Para depois você dar uma intervenção mais completa. Mas fique à vontade, você pode ir direto ou indiretamente na sua proposta. Vamos ver como que aparece aqui? Portanto, é indubitável constatar que medidas são necessárias para corrigir essa problemática. Olha, eu tenho o tal do medida necessária, é uma ação nula porque eu não sei qual é a medida. O único elemento válido para mim aqui é o para corrigir essa problemática, que ele é o efeito. Então, essa já é a intervenção 1, sabe? Se você não sabia, está sabendo agora. Mas, porque eu tenho uma ação mesmo nula, mas aí, nesse caso, já teria um efeito, só que não está completo, porque faltariam os outros 4 elementos. Aí é por isso que a gente chama mais de encaminhamento só. Aí sim, a pessoa coloca ponto, aí ela começa assim. Então, você pode começar a tua redação com uma frase substantiva, por exemplo, é imprescindível, é necessário, é indubitável, tá? É preciso, ou você segue aquela com o verbo dever. Por exemplo, assim, vírgula, o Ministério do Trabalho deve.
promover, que é o que eu te ensinei. Mas se você quiser começar com uma oração substantiva, você começa desse jeito, olha. Por assim, vírgula, é imprescindível que o Ministério do Trabalho, aí você vai ver bem aqui, ó. Minha canetinha está indo embora. Ó, que é o agente, tá? O Ministério do Trabalho, ok? Que é o Ministério do Trabalho. Órgão, olha aqui entre parênteses o que nós chamamos de detalhamento, olha. Órgão responsável pela garantia de direitos. Isso aqui é o detalhe do agente. Eu já tenho detalhamento. Promova é a minha ação. Ele vai promover o quê? Programa de fiscalização das garantias trabalhistas das mulheres cuidadoras. É a minha ação. E o meio? Está aqui. Por meio de incentivos fiscais. Aqui está o meio. Olha que legal. Tá? Falta quem para a gente? Falta aqui, deixa eu pegar uma outra corzinha aqui, vamos pegar essa aqui, né? A fim de diminuir os desafios enfrentados por esses profissionais cotidianamente. E esse aqui é o efeito. Ficou meio clarinho aí, mas é o efeito, tá? Então, pronto, você vai perceber que, olha, o a fim de, que é o elemento que marca o meio já, o efeito. Você vai perceber aqui o por meio de, que marca o meio, tá? E aí você tem o agente, tem o detalhamento, enfim. E aí, olha, a intervenção número 1 já está completa, já tem 200 aqui, não está ferindo direito humano, nada. Tá certo? Então, já é uma intervenção válida, já foi. É por isso que uma só já dá para você tirar 200 na competência número 5. Só que, se faltar resolver algum problema, você tem que dar outra para resolver todos os problemas. Porque senão você perde na 3, ok? E aí, olha, por isso que geralmente se dá 2. Aí, ponto. Paralelamente, olha, que é o mecanismo de articulação, desculpa. Paralelamente, é dever da mídia, aí começa tudo de novo, né? Aí a gente começa aqui, olha, é dever da mídia, o agente. Aí o detalhamento, máximo canal de informações da atualidade, o detalhe, viabilizar, que é aqui a ação, viabilizar campanha de conscientização sobre o papel da mulher na sociedade. E aí a gente vem agora para o meio, olha, por intermédio de comerciais televisivos. E o propósito, que está aqui, com o intuito de eliminar estereótipos associados às funções exercidas por ela. Pronto, isso é o efeito. Agora, lembra daquele efeito do efeito, tá? Que é para fechar o texto? É exatamente nesse momento que ele vai aparecer aqui, tá? E aí eu vou até deixar ele diferente aqui para a gente, porque, olha, dessa forma será possível uma maior visibilidade do trabalho de cuidado e das famílias e das múltiplas atividades que uma mulher merece, fazendo uma referenciação de alguma coisa que estava lá na introdução, tá? E esse ponto nós chamamos eles de efeito do efeito. Ó, e aí você termina a sua redação bem organizadinha aqui com os elementos, certo? E aí eu já deixei aqui para você da quantidade de intervenções, né? Então, como o Enem conta por número de intervenções, aqui, olha, já seria a intervenção 1. Intervenção 1, porque é por número de ação, olha, que o Estado tome providências, é a ação 1. E a ação 2, com a finalidade de acabar com os impasses do labor e assistência feita pelas pessoas de sexo feminino, urge que o Estado, tá aqui, olha, urge que o Estado crie campanhas de valorização. Essa aqui é a intervenção 2. Tá? A intervenção, a outra. Além disso, a fim de reduzir a desigualdade econômica de trabalhadores de cuidado, é necessário que o Estado assegure. Ó, intervenção 3. Então, se a gente for observar aqui, a gente tem 3 intervenções para o Enem. Só que a primeira ela é incompleta e as outras 2 elas são completas, ok?
É muito importante. Olha esse efeito do efeito aqui no finalzinho. Olha. Assim, a partir dessas iniciativas, a invisibilidade do serviço de cuidado exercido pela mulher, fica bem aqui, né? Esse efeito do efeito aqui tá legal. Deixará, no futuro, olha, deixará de ser uma realidade na nação conforme prevê a Constituição. Olha, efeito do efeito. Falou de Constituição no início, na introdução. Viu? Então não é difícil, gente. E também essa ordem depende. Pode vir primeiro o agente, ou pode vir a finalidade, enfim, tá? Desde que esteja organizado. E aí você tem a tua proposta de intervenção toda bonitinha que eu deixei aqui para você também. Dá uma olhada e estudar um pouquinho mais sobre isso, tá? Mas no geral não tem segredo, tá bom? O importante é de fato que você consiga realizar ali a tua intervenção de forma clara e sempre se lembre, o projeto de texto vai estar lá para você olhar se você está resolvendo ou não o problema que você apresentou, tá bom? É o segredo, ok? E agora, né, as dúvidas nós vamos ver lá nos nossos exercícios, vamos ver como é que você se sai nela. E essa foi a nossa proposta de intervenção e conclusão. Mas fica por aí ainda que nós temos mais uma aula para nós falarmos da competência de número 4.